Meu nome é Poliana Helena, eu sou palhaça Jujuba. Eu sou Chico Vinícius, eu sou palhaço Chicote. Eu sou natural de São Paulo, sou da periferia aqui de São Paulo. Eu sempre brinquei muito sozinha, então eu gostava muito de criar as coisas, assim. Mas eu acho que meu primeiro contato, assim, foi quando eu fui fazer um curso. Eu tinha 13 anos, aí minha mãe me colocou num curso de teatro e ali eu conheci muita gente. Então dali eu conheci umas pessoas, aí fui fazer um curso assim mais livre, encontrei uns amigos que são amigos até hoje, assim, de criação. E aí eu acho que com 15 anos, assim, que eu vi que isso é o que eu quero fazer. Eu sou do Piauí, né, Teresina, e o meu desejo, acho que o meu primeiro contato com a arte é aquela história, né, de criança, brincando com o lençol da mãe, aí faz vestido, aí brinca de novela com as primas. O primeiro cinema, eu acho que eu fui na vida, foi um filme dos Trapalhões. Nossa, e era o auge dos Trapalhões, eu amava. E também os palhaços Mambembe, que ia lá pro meu bairro. Também sou de periferia, de Teresina, então sempre tinha. E eu adorava os palhaços. Eu ia só para assistir os palhaços. Assim. Para ganhar ingresso, eles passavam no carro de som divulgando que se quisesse ingresso, era para levar gato no saco para mandar pros leões para servir de comida. E aí eu os meus amigos, a gente ia atrás dos gatos e botava no saco de estopa e levava pro circo para ganhar ingresso de graça. A gente fazia isso. Eu acho que eu não tive muito uma infância muito pro circo, não. Não me lembro de ter ido na infância, de ter ido no circo. Era mais também os Trapalhões, mais esse circo que passava na TV, assim. O circo entrou mais mais adulto, assim mesmo, né? Então, depois do processo com o teatro, que eu fui entrar em contato com o circo. Eu trabalhava na Associação Raso da Catarina, que é um ponto de cultura. Em 2015, a associação ela abriu o projeto Carpintaria de Palhaços, que era um projeto de treinamento de palhaços, assim, para seguir um pouco o que a associação já fazia, que eram os saraus. E aí a gente tinha um treinamento voltado para fazer coisas de rua, manifestações. Bem popular. E o sarau, né? Então, ali a gente tinha uma formação bem popular. Então, a gente tinha danças brasileiras, a gente tinha musicalização. Eu me apaixonei pelo palhaço. Depois que saí da SP, fiz humor. Aí a gente só teve um mês de palhaço. Aí foi o que eu mais gostei, de tudo que a gente teve. Aí eu fiz pesquisei um monte de lugar para fazer curso de palhaço. E aí tinha a questão da idade. Questão da idade, assim, já tinha uns 27 por aí. Não sei que eu não tinha idade para entrar nas escolas. O Carpintaria de Palhaço não tinha, né? Era mais livre e tal. E tinha 2 anos de duração e eu queria uma coisa para aprofundar. E aí eu me inscrevi, tinha entrevista, um teste, uma cena. E aí quem tava na banca era a Polly e o Alessandro, que é o bambambam da associação, né? Que é o Palhaço Charles, do Sarau do Charles. Aí já me apaixonei, porque o Chico é do Piauí, né? Eu falei. Aí chegou com uma maletinha, assim. Aí o Chico passou. E aí começou a fazer a formação, né? E eu não ia fazer a formação, né? Porque eu era mais do administrativo, só que eu tinha que acompanhar as aulas, né? Então, a parte de palhaço, da palhaçaria, eu acabei fazendo. A gente ficou 1 ano fazendo esse processo e a gente trabalhou muito junto. Foi intenso. Trabalhou muito junto. Então a gente criava números para apresentar no sarau. Então uma vez por mês a gente fazia esse sarau na madrugada e fazia tudo assim. Então a gente montava a luz, carregava as cadeiras, montava o som, recebia o público, fazia toda a mediação entre os artistas. Apresentava os nossos números, depois desmontava tudo e terminava às 7 da manhã. Em 2017 também a gente fez um monte de eventos, né? A gente fez mais cerimônia no Dia dos Bancários. Foi a primeira vez que a gente fez juntos, mais cerimônia.
A gente já tinha um pé no sertão. Uma das primeiras intervenções que a gente fez era de Lampião e Maria Bonita. Ah, é verdade. Que foi no lançamento dos Jornalistas Livres na Praça das Artes. Em 2017, eu sou contemplada no Fomento ao Circo, na modalidade número. E aí o projeto chamava Jujuba La Luteadora. Então era um projeto que eu escrevi para trabalhar com uma outra pessoa, que tinha uma pegada mais feminista e tinha uma viagem para Bolívia, né? Porque esse projeto ele tem muito uma inspiração dentro da rede latino-americana de cultura viva comunitária, que é uma rede latina de pontos de cultura, né? O ponto de cultura que a gente faz parte dessa rede, né? E aí eu estava nessa pesquisa dessa figura das cholitas luteadoras com a cultura popular brasileira. Então eu tinha um pouco essa ideia, queria fazer um trabalho mais feminista na palhaçaria e ganhei esse projeto e fui para Bolívia. E aí voltei, né? Já tinha feito convite para a Cida e para o Chico ser o partner desse projeto e a Cida fazer a direção. Eu conheci a Cida Almeida no Carpintaria de Palhaços. Ela foi dar uma formação de máscaras. Ela e a Sofia Papo. Eu conhecia porque ela é bastante famosa, né? Com relação à pesquisa de palhaço, assim. E foi legal, assim, porque foi um incentivo. Quando a Poliana falou que a Cida ia dirigir, eu falei, que legal, massa. Já, né? Já fazer um trabalho com a direção da Cida e tal. Ela tem uma pesquisa profunda, assim, de máscara, né? Máscara do ancião, de ancestralidade, né? De cultura popular. Então, eu acho que ela se identificou também, né? Com o trabalho, assim. E aí, a partir daí, surge a dupla, né? Então, o trabalho, tipo, não ficou um trabalho só, um complemento de cena. Ficou um trabalho de dupla, né? Então, o projeto se chamava Jujuba La Luteadora, ficou Jujuba La Luteadora versus Chicote La Muerte. A gente já tinha esse trabalho e aí a gente fez um trabalho um pouco antes, a gente fez um evento aqui do feminismo comunitário. Então veio a Julieta Paredes da Bolívia e a gente fez um sketch especial que já tinha um pouco essa pegada. A gente estudou bastante as sketches clássicas, mas a gente não queria ficar fazendo sketches clássicas, né? A gente queria colocar os temas que provocavam a gente dentro dessa linguagem. Acho que também por isso a gente convida a Cida Almeida para fazer a direção desse trabalho, né? Então era um trabalho feminista, então não poderia ser um homem dirigindo, né? Então precisava ser uma mulher negra que tivesse esse entendimento de colocar uma palhaça, né? Uma palhaça dentro de uma encenação igualitária, né? Então, as mulheres, geralmente, elas são as escadas, né? Então, no circo tradicional, a mulher nem pode vestir o nariz, em muitos casos, né? Esse lugar da mulher dentro da encenação da palhaçaria, ele não está muito consolidado, né? Então, é um trabalho de pesquisa, a gente tem que colocar ele aí, né? E aí o Chico, ele complementa muito essa troca, né? Tipo, é um homem mais desconstruído para poder fazer essa permissão, né? A gente teve uma experiência de números clássicos, né? Que são números clássicos dos circos tradicionais e são feitos por homens brancos, né? Mais velhos, de uma época, né? E já não cabia mais, né? Não dava mais para... Eu, por exemplo, fazer quando eu fiz um número de palhaço, tinha uma hora que o cara falava, tu é viado? E aí era como um pejorativo, né? E aí eu respondia, não sou. Foi aí que fez um kick. Mas eu sou. A gente já tinha, assim, toda a trajetória, né? Então a gente sabia, a Jujuba está numa fronteira, indo para uma festa no Peru, pelo caminho do Peabiru que ela está indo, aí no meio ela vai encontrar um fiscal da fronteira, e aí ela tem que passar e ganhar a luta. É isso que a gente sabia, né? Então a gente ainda não tinha o que era o personagem Chicote. Aí uma coisa que a gente descobriu temos os nossos palhaços, e nessa história a gente vai interpretar alguns personagens. Então eu interpreto a viajante solitária do caminho do Peabiru
e Jujuba La Luchadora. O Chicote interpreta o fiscal da fronteira e a morte. Então é como se fosse a brincadeira mesmo. A Cida fala, né, disso. Assim, é como se fosse duas crianças brincando de médico. Então é o Chicote e a Jujuba brincando, né? É brincadeira séria, né? Mas é como se eles estivessem representando aqueles dois personagens, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tá ali, né, discutindo, tem um conflito, mas tem umas quebras, né? Eu lembro que o final ainda não estava fechado, né? Aí o final o Chicote ficava meio vilão, né? Porque faltava alguma coisa, que aí a gente foi descobrindo que... Aí eu acho que foi o funcionarismo público que começou a humanizar o Chicote, assim. Ele é fudido também, ele não tem marmita, ele tá batendo um ponto, mas ele nem se questiona ali o que é aquilo, ele também não pode passar também, né? Ele só tá repetindo uma coisa. Aí eu acho que começou a suavizar mais o Chicote, assim. Não poderá passar e será confiscada se estiver usando xuxinha no cabelo. Você também tem xuxinha no cabelo? Eu tenho xuxinha no cabelo. Porque sempre foi questionar, é complicado, né? A briga, né? De um homem e uma mulher. É sempre, né? Nossa, mas tem que ser dois homens, porque uma mulher já, o Brasil é pesado, ter um tipo de cena, né? Com que um homem bate uma mulher, ou a mulher bate no homem, não, tem que ser dois homens, né? Pra aí ficar igual, né? Sim, o espetáculo ele tem essas questões que a gente quer colocar, mas a gente tinha muito esse tatear para ver se isso não ia ficar como uma violência contra a mulher, né? Se não ia ficar sexualizado, se não ia ficar piegas. Então eu lembro que tinha muito uma preocupação, assim, tipo da Jujuba não ficar chorando, não choramingar. Então choramingar não existe dentro da jornada da Jujuba. Não tem, você não me deixou passar, não sei o quê. Teve esse elemento que a Cida trouxe. A saia já era um elemento forte, né? Porque as cholitas luchadoras na Bolívia, a magia delas é que elas estão vestidas com a roupa tradicional da vida, né? Do cotidiano delas, né? Então é como se você pegasse a baiana do acarajé e colocasse ela para luta livre. Então é esse mesmo código. Nossa. Né? Então a Cida fez, então vamos pôr a saia no Chicote também. Né? Então isso daí fica quando dá essa leveza, né? Então a gente foi buscando, e a Cida trouxe essa sensibilidade para o trabalho de ir construindo códigos e desconstruindo outros. E também essa pesquisa do palhaço popular, né? Então a gente tinha muito essa preocupação de não ir muito para as construções mais europeias. Né? Então foi para esse corpo popular que às vezes ele é errado, faz umas coisas bem erradas, né? Não tem muito essa polidez, assim, né? E eu acho que isso ajuda a desmistificar o gênero, né? E o legal foi a nossa primeira experiência, a temporada do Fomenta ao Circo, a gente foi para escolas, né? Crianças, escolas infantis. E aí como eles receberam foi muito foda. E a gente viu a potência do trabalho, assim, porque tinha menina que no final do espetáculo chegava pra mim e perguntava: por que, palhaço, por que você tá usando saia? Pode? E aí a Cida, por exemplo, falou: não, devolve pra ele. O que você acha? Você não acha bonito? Você acha bonito? Devolve pra ele, não responde, deixa ele. E as meninas pequenas eram feministazinhas, assim, nossa, torcendo pra Jujuba, com raiva de mim, assim. Era muito foda ver, era muito foda. O quanto elas tinham aquilo ali, e era como se fosse um disparador, assim. Tem um lance desse espetáculo, são choques cognitivos, né? Então a gente percebe que as crianças ficam muito assim... o Chicote entra falando assim, não pode, não pode, não pode. Aí elas, ok. Aí eu entro, né, vou tentar passar, as crianças, não pode, não pode. E aí elas ficam assim um tempo, assim, não pode, não pode. Aí quando eu abro o meu começo a tirar coisas super legais. As crianças já começam a ficar, calma, peraí, então não é bem assim, né? Ai, Jujuba, isso é dos índios. É indígena. Ai, Jujuba, indígena não pode. Não pode. Não sei porquê, mas não pode, tá confiscado.
2018 a gente fez a nossa primeira temporada. A gente recebe um convite para ir para Cabo Verde, na África, para o festival Motim. É Mostra de Teatro Infantil de Mindelo, que é uma das ilhas lá de Cabo Verde. Quem começou com esse projeto lá em Cabo Verde, ela é de Teresina, Piauí, que é a Janaína. Eles convidaram um grupo de Teresina, e o grupo de Teresina não podia. Esse grupo de Teresina indicou a gente. Aí a gente começou a dar uma aumentada no espetáculo, porque a gente fez um espetáculo com dinheiro de número, então ele tinha, 30 minutos e a gente queria fazer 40, né? Então aí a gente começa um processo de alargar o espetáculo para ele ser um número, para ele ser um espetáculo, né? E lá a gente foi muito bem recebido, assim. Eles gostam muito dos brasileiros, tem uma relação muito boa, assim. A gente se identificou muito, né, nessa mestiçagem que tem no Cabo Verde, tem uma mestiçagem, assim, bem parecida com a nossa, né. Lá com o público a gente teve muitas descobertas, assim, né. Por exemplo, tem um momento que eu levanto a saia, né, uma criança gritou. Eu levantei a saia e uma criança... Não! Tá mostrando as calcinhas! Sabe? Então tinha uma euforia, eu acho que eles eram muito eufóricos, né? Era uma vibração assim muito grande. A gente apresentou para uma plateia aberta, né, que tinha de todas as idades, e a gente apresentou para uma plateia só de crianças, de uma escola. A gente não conseguiu terminar das crianças. Quando eu fiz ele deu o estouro. Jujuba, a vencedora! Invasão, assim, elas invadiram o negócio e tentaram bater no chicote. Aceitei, né? Eu tive que me esconder no camarim, gente. A gente não conseguiu fazer a conclusão, né? Porque a conclusão era chicote, vem comigo também, não sei o quê. Não teve isso. Ela ganhou! Pá! Com os pais elas são mais contidas. Com os pais não rolou isso, né? Com os pais não rolou. Quando a gente apresenta aqui no Brasil também é um pouco assim. As crianças sem os pais, elas são outras, assim. Elas experimentam o que é ser massa. Os meninos, quando estavam me beliscando, a maioria eram meninos. Eles me chamavam de Florzinha. Florzinha, como se fosse, né, ruim. Uma ofensa. Florzinha, né? Tipo, respondendo aquela minha maldade em cena, né? Dessa forma, isso me pegou, assim. Nossa, mas por que Florzinha? Apresentar para uma outra plateia diferente do Brasil, mas dá pra ver, né? Algumas coisas parecidas, assim, que dá certo em todo lugar. Foi legal ver isso, assim. Se autoproduzir, assim, eu acho que é meio que, pra mim, foi divisor de águas. A Cida falou uma coisa que eu achei bem legal, assim. A diferença do artista que pega o seu currículo e fica indo atrás dos lugares com o seu currículo, ou o artista que recebe o currículo de outras pessoas. Lembra disso? A Carpintaria de Palhaço, além de todo o suporte, né, da cultura popular, do circo, também ajudou a gente a ter essa noção de produção, assim, né? Que a gente não só chegava lá e fazia as coisas, assim. Fazia pirueta. A gente botava a lona. Isso é do circo, né? Isso é muito foda. Eu já tinha esse lance da produção, assim, né? Já tinha o lance da gestão, tudo. Mas eu tô um pouco o que a Catiúcia falou uma vez, assim, né? A Catiúcia é uma amiga nossa, que ela falava assim, eu sou do circo, eu sou palhaça, eu sou o espetáculo. Então o circo, ele tem um pouco essa autonomia, né? Então, tipo, eu tô aqui produzindo outras pessoas, vou produzir o meu trabalho, né? Produzir o que eu quero falar, né? E aí a gente tem muito uma rotina. A gente tem uma rotina de autoprodução. Então, a gente faz, mesmo com trabalho ou sem trabalho, a gente toda semana se junta e vai preparar material, preparar release, deixar projetos prontos para apresentar em editais. Então, quando a gente senta hoje para fazer um edital, a gente já tem planilhas orçamentárias, a gente já tem portfólio, a gente já tem nossos releases. Então, a gente tem uma rotina de organizando o nosso material para poder trabalhar. Então, desde o primeiro edital que a gente ganhou,
a gente faz 3 anos que a gente está assim. Então, a gente executa uma verba financiada no começo, no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente vende, né? Então, a gente tem essa rotina, e a gente percebe que a gente precisa manter a rotina. Igual a gente tem a rotina dos treinamentos, das habilidades que a gente foi desenvolvendo nesse processo, né, das lutas livres e do monociclo, né, que as habilidades que a gente foi se especializando, a gente também vai se aprofundando na produção. Então, a gente tem as nossas estruturas, a gente tem o nosso diálogo de produção. Então, a gente também vai afinando a questão da dupla também para os bastidores, como que a gente se organiza para fazer a roda girar, né? Então, a gente se preocupa com o todo do processo, né? Em 2018, eu fiquei sabendo que a gente tinha sido aprovado, assim, pelo edital de apoio ao fomento, também na modalidade número, né? Com monociclos. Monociclos, ele veio, a ideia, a vontade de escrever ele, né, para um fomento, veio quando a gente estava no processo de treinamento do Jujuba, La Luchadora, Vesticote La Morte. Que a gente queria trabalhar com monociclo, fazer uma entrada, né, de monociclo. Coincidentemente, os dois tinham monociclo. Então, a gente estava nesse treinamento, mas ainda não sabia como inseria ele, né? E aí a gente começou a treinar na Praça Roosevelt, ir para os encontros de quarta-feira do Circo na Praça. E lá a gente começou a desenvolver, começou a criar nossas técnicas em dupla e tal. E aí veio um insight, uma brincadeira na minha cabeça, assim, de... imagina uma drag queen em cima de um monociclo, né? Eu acho que já é instigado pelo nome, né? Monociclo. Eu falei, nossa, como seria, né? Botar essa figura, né? Que a sociedade tem questão, né? Em um elemento mágico, né? Porque é bonito andar de monociclo, mas é uma drag queen ali em cima. E aí, o que seria? Qual é a reação das pessoas, né? E aí eu meio que repeti, assim, a equipe, assim, Cida na direção, Poliana com minha partner. E aí foi aprovado em julho. Não tinha uma dramaturgia, né, já pronta, ou um esquema de dramaturgia. Não tinha uma ideia, né? Então, quando eu fiz o convite, já tinha, não, quero ir assim, vai. Tinha um estímulo, né? Era o épico, né? Era uma jornada épica. Aí aqui a gente caiu na fábula. Depois de muito tempo, né? Porque quando a gente foi pro processo de criação, quando a gente foi pro processo de criação, a gente começou a investigar o que seria isso, né? A gente pegou a drag queen, né? Esse lugar de se transformar, né? De hiperbolizar uma figura, né? Hiperbolizar o feminino e tal. E aí a gente trouxe pra gente, aí a Cida trouxe em forma de exercício, né? Pra investigar isso. Eu fiz a Jujuba e ela fez chicote. Peguei a roupa dele, ele pegou minha roupa. Aí eu me maquiei de Jujuba, ela se maquiou de chicote, aí ela fez um número inspirado no chicote, eu fiz um número inspirado na Jujuba. Aí a gente trouxe muitos elementos da arte drag, né? Então dentro de todo o universo da arte drag, tem muitos tipos, né? Uhum. E aí a gente foi mais pra cômica, e mais pra Clubber Kid. A Clubber Kid é mais um período, assim, da arte drag, né? Tipo, dos anos 90. Então, tinha muito... você era um pirulito. Então, você é um pirulito. Você é uma coisa, você é uma jujuba gigante, né? Então, a gente gostou muito dessa parte da arte, da cultura, que você era a coisa. A gente queria muito fugir da sexualização, queria fugir, tipo, agora eu vou fazer um homem, agora eu vou fazer a mulher e tal. Então a gente não quis investigar, tipo, não era interessante pra gente. Então a gente foi pra Clubber Kid. E aí, um dos exercícios que foi disparador pra gente foi... do ecossistema? Do ecossistema. Tinha que fazer uma cena sendo uma fruta. Né? Aí eu fui o bananão.
E você foi a maçã. Nesse lugar de transformismo, né? Se transformar em um bananão e se transformar em uma maçã, que foi o que a gente trouxe, né? Eu acho que aí o ecossistema que ajuda a gente a definir que figuras seriam essas, né? Então, eu fiz um jardim. Então, eu era o jardim, né? Que eu me autopodava e podava as minhas coisas. E o Chicote fez o lixo. Fez o lixo, né? E aí isso acabou sendo o disparador para as nossas primeiras cenas, né? Nossas primeiras entradas. Então, a entrada do jardineiro é um pouco essa primeira criação, né? De cortar o dedo, de se podar e tentar germinar aquilo de alguma forma. E a sementinha também, né? Que é aquela bola que vai, que vai entrando, né? A arte drag, a gente foi buscando os elementos que nos interessavam. Então, não interessava o cabelo liso comprido, Chicote quis uma perucona black, não interessava peito, né? Não interessava essas formas padronizadas, né? Então, a gente queria que fosse a figura feminina, que ele personificasse o feminino e eu o masculino, mas não um padrão de feminino e um padrão de masculino, né? Tanto quem usa bunda sou eu. Então, o mono, ele entra na história não só como a habilidade, né? Ele entra como a metáfora dos ciclos, né? Então, a gente, muito com essa preocupação de colocar o monociclo, né? Então, a gente está aqui na pesquisa do palhaço, esse monociclo vai entrar onde, né? Como que entra, né? Então, a primeira entrada de verdade do monociclo é na metáfora dos ciclos da natureza. E aí faltava qual é a planta, né? A planta que esse jardineiro rega e tal. Eu lembro que foi a Elaine Freire que deu essa ideia do cacto, né? Da resistência, né? E aí o cacto também ajudou a gente a ir formando a dramaturgia, né? Que eu acho que é o que a gente mais penou nesse trabalho, nesse processo, foi construir a dramaturgia. Sim. E muito porque a gente foi construindo uma história sem falas. Toda essa dramaturgia que a gente não tem a fala tão objetiva, que a gente teve que ficar descobrindo no gesto, foi bem dolorosa. De certa forma, o Vogue também ele ajudou um pouco para essa história sem falas, né? Né? Porque o Vogue tem essa coisa de contar a história com as mãos, né? E que, engraçado, né? A gente foi pro Vogue para chegar na pantomima, né? O tema, ciclo, né? E essa linguagem não falada, ele meio que traz uma coisa universal, né? Essas formas já dadas, elas não dizem, né? Mesmo reafirmando a tese dos nossos corpos não foram construídos dentro não foram considerados dentro dessas formas pré-determinadas. Então a gente precisa pesquisar outras coisas para descobrir onde o nosso corpo vai se encaixar, onde ele flui. Caímos na pantomima. Alguém do teatro clássico vai chegar e falar, pantomima, né? Mas com certeza uma drag vai ver o Vogue. E as crianças veem uma planta e o jardineiro. Então a gente tem muito essa questão do ser repressor, né? Então um sempre vai representar o vilão da história, né? Mas a gente tem essa preocupação do vilão ser também um vilão estereotipado e também da mocinha, né? Que é sempre a mocinha. A figura feminina é a nossa heroína, né? Da história, assim. Na nossa criação, o foco é a linguagem da palhaçaria e popular, né? Então a gente tem muito uma preocupação de que alcance todos os públicos, né? E que a gente possa fazer na rua. Mas a gente absorveu desde o primeiro trabalho habilidade, luta livre e monociclo. Acho que a habilidade ajuda a contar a nossa história tanto pela pegada popular, né, de que a pessoa se envolve, a luta tem muito isso, e tanto de deixar o espetáculo mais mágico, o que deixa o trabalho mais difícil, né, que a gente tem que desenvolver um corpo, né, tipo,
alimentação, dormir, acordar, é uma rotina, a gente precisa manter uma rotina para esses corpos responderem às habilidades, né? E aí o monociclo também, que foi uma habilidade que a gente foi construindo nesses anos, né? A gente pegou o monociclo em 2018 e aí foi desenvolvendo ele com pouca orientação. A gente fez o que a gente chama da pedagogia da praça. Então a gente ia pra praça, ficava lá, isso dá certo, isso não dá. Segurando a mão, eu acho que agora você tem que soltar a mão, eu acho que não sei o quê. E muito com dicas, né? Então a galera treinando ali no encontro da praça, falando, pisa com a ponta do pé, para você fortalecer os dois lados. Eu acho que você tem que dissociar a direita e esquerda, né? Então a gente foi descobrindo. No monociclos a gente dançava tango no começo. A primeira coisa que a gente fez foi dançar tango. Aí eu fui pra Argentina no ano passado, vi um show de tango. Eu falei, não é isso que a gente tem que fazer? Por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo um negócio no sertão, né? Por que a gente tá dançando tango? Vamos dançar o forró. No fim do ano passado, a gente foi contemplado pelo edital de apoio à criação artística, linguagem e circo da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que é o nosso fomento ao circo, e agora na categoria grupo. E a gente se propôs a fazer 20 apresentações pela cidade e 4 formações, né? Também fazer um material de registro para o Centro de Memória do Circo, né? A gente tinha essa preocupação de deixar um registro interessante da CIDA. E aí veio a pandemia. A gente tinha começado em janeiro os ensaios, né? A gente já estava adiantado. Dia 19 de março. Entrou a primeira parcela. Que é quando a gente começa o projeto. No dia 15 tinha começado todas as medidas de prevenção da pandemia e tal. Eu acho que a gente teve uma vantagem aí, que é isso que a gente estava falando, que a gente tem uma rotina. A gente já tinha feito reuniões de equipe, já sabia com quem a gente queria trabalhar, já tinha feito muitos processos de ensaio com a CIDA. A gente começou a treinar também o monociclo dentro das nossas casas, né? Que a gente esperava mesmo que ia dar 2 meses e a gente ia voltar. Então a gente estava segurando ali porque a gente queria fazer a circulação física, né? E a gente vendo que a abertura estava muito longe da realidade, assim, né? Então a gente decidiu, vamos esvaziar o apartamento e vamos fazer um apartamento. E aí a gente fez toda a readequação do projeto para ele ser por lives. O que a gente precisava decidir no começo? Como que a gente vai chegar nesse público? Né? Então, o desafio que a Natália teve era: vou encontrar escolas que queiram nos receber em suas páginas. E aí a gente viu nesse lugar, né? Nesse lugar da ZMF uma relação com o público, não sei se mais parecido, não parecida, né? Que não é parecida. Mas aconteceu a relação, né? Aconteceu a relação, né? O evento teatral aconteceu, né? Viemos os 3 morar aqui, eu, o Chico e o Will, que também entra na cena da luta, é sempre o nosso suporte, o William Sampaio. E aí na primeira live que a gente faz, 90 pessoas, 80, e não é pessoas, são perfis. O público comentava e os comentários ficavam subindo, né? Eles viam. Então quando eles viam que o meu comentário tá entrando, então é um lugar de se expressar, assim, também, né? Sim. Então a gente descobriu como acessar o público, que é muito difícil, assim, pra palhaça, né? Você atuar sem ter aquele olhar ali te dando o retorno do tá funcionando ou não tá funcionando. A gente ficou muito nisso, assim, porque como é que é esse palhaço, né? Porque a gente tem essa triangulação, né, de sempre estar aqui, mas estar com o público, né? E aí foi doido que aí era a câmera, né? Eu acho que pensando assim, né, até parece que é uma nova habilidade que a gente teve que desenvolver, né? Então a gente teve... tinha muita coisa técnica. Então, no primeiro espetáculo, eu movimentava muito a câmera. Então, tipo, eu saía aqui, movimento de câmera, né? Então, a gente teve que desenvolver algumas coisas. Entender a dinâmica frente e trás, não a dinâmica de círculo, né? Semicírculo. A gente teve que, agora eu tô no foco, agora é ele, né?
Os objetos que antes eu tinha que fazer um movimento grande para apresentar o objeto, eu tenho que vir para a câmera. Primeiro a gente apresentou o espetáculo nesse espaço. Pá. Aí a gente viu todas as problemáticas que não dava, desistiu de várias coisas, tirou. E criando os truques atrás da câmera para aquilo acontecer. E aí o monociclos, ele é mais vertical ainda. No meio do processo a gente descobriu que a gente fazia muita coisa embaixo, né? A gente estava o tempo inteiro, né? E aí a gente começou com a câmera no alto e aí foi baixando, né? Mas foi fazendo que a gente foi descobrindo, assim. Não foi imediato. E acho que o Monas mais difícil porque a gente tem uma movimentação, a gente conta na movimentação. Então, do Monas a gente abriu mão mesmo, sim. A gente fala, essa movimentação não é isso, essa movimentação é eu chegar perto da câmera e tirar um galho aqui. Foi um pouco mais sofrido, mas eu acho que o Monas ficou mais audiovisual. Assim, ele é uma coisa que não vai ter versão, não tem versão rua. Né? Ela é a versão audiovisual mesmo, assim, os truques, né? A magia. Total. E o retorno das pessoas é esse retorno mais emocionado, né? Um retorno mais, nossa, chorei aqui, né? Umas coisas que a gente fica, nossa, a pessoa chorou, será que ela gostou? E esse trabalho de resgate, ele que tá acontecendo, me dá uma sensação que veio mais interesse assim das pessoas de querer ver, de querer pesquisar, de querer investigar e isso trazer de volta essa memória assim. Com essa onda de que o circo, as gerações não se renovam, né? Entram as nossas gerações que começam a se apaixonar pela linguagem, só que precisa aprender. Então a gente entra nessa geração de ter que descobrir quem são os mestres, quem que vai passar esse conhecimento pra gente, e o Centro de Memória do Circo tem essa preocupação. É isso que vai fazer a gente continuar, ter pessoas que se engajem pela linguagem, né? A Verônica Tamaó, que foi no Carpintaria de Palhaços, foi fazer uma conversa com a gente, e ela é essa pessoa que tem essa preocupação com o resgate da memória do circo tradicional, né? Ela fez um acervo muito grande de pessoas que já morreram. Ela juntou muita gente, senta aqui na cadeirinha e conta, liga a câmera e conta a sua história. E aí a gente pode ir lá no centro, estou pesquisando luta livre, vou pesquisar uma mulher que fazia, e ali tem uma mulher que fazia luta livre nos anos 70, que vai falar sobre as questões de violência, que vai falar dos truques que ela fazia, né? Então a gente bebe muito dessa fonte. Chicote, o que você acha que vai ser o futuro do circo nos próximos anos? Eu acho que só tende a crescer. Por exemplo, ela falou da convenção de circo. Na convenção de circo tem noite LGBT, tem noite preta, tem noite das mulheres. Então eu acho que de certa forma o circo vai também entrar nesse lugar, assim, que outras linguagens estão entrando, assim, de questionar esses lugares de minoria. Juba, o que será o futuro do circo? Eu acho também que é um caminho sem volta. Mesmo com um incentivo sem incentivo, eu acho que esses novos corpos que estão se apropriando desses espaços, não só da linguagem, mas também dos espaços, é um caminho sem volta. Essa figura que agora é uma lona, agora é uma praça, agora é dentro de uma escola. Apartamento. No apartamento. Né? Então, eu acho que o circense, ele é inerente do ser humano, ele é inerente, né? Então, todas as civilizações vão ter essas figuras que são, né, o fantástico, o estouro, aquela pessoa que te puxa e faz aquela conexão do céu e da terra, né? Que você fica meio... Esses arquétipos aí, eu acho que eles vão seguir e que vai ter esse caminho sem volta de outros corpos se apropriando deles, assim, esse arquétipo eu quero pra mim. Isso. É isso, amiga. É mesmo. É.
Ah, muito bem.